Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 27, 16 de dezembro de 1929. Jesus de nada tinha necessidade, possuindo em si mesmo a força criadora de todos os bens. Como o divino querer é portador de todas as coisas criadas, a virtude geradora. Estava seguindo meu giro no Fiat Divino para me unir a todos os atos feitos por ele, por amor de todos nós, suas criaturas. Estava seguindo meu giro no Fiat Divino para me unir a todos os atos feitos por ele, pelo Fiat Divino, por amor de todos nós, suas criaturas. Mas tendo chegado ao ponto onde meu amável Jesus desceu no baixo dos atos humanos, como mamar o leite de sua mãe, tomar o alimento, beber água e abaixar-se até o trabalho, eu me admirava ao ver que Jesus, por sua natureza, não tinha necessidade de nada, porque possuindo em si mesmo a força criadora de todos os bens, não devia fazer menos que servir-se de suas mesmas coisas criadas por ele. Mas enquanto pensava assim, o meu doce Jesus, fazendo-se ver e ouvir dentro de mim, disse-me: Meu Deus, é muito incrível esse trecho. Ela estava girando no Fiat Divino para ver tudo que a divina vontade faz por amor de todos nós, suas criaturas. Tudo que a divina vontade faz por amor das criaturas. Girando, girando, girando nos atos que a divina vontade faz por amor das criaturas. E ela está oculta em toda a criação. A divina vontade está fazendo coisas por amor das criaturas. E os atos de Jesus também. Aí ele vai falar dos atos dele. Aí ela para ver o que a divina vontade está fazendo por amor das criaturas, por meio de Jesus, na humanidade de Jesus. Aí Jesus fala: Minha filha, tu tens razão. E Jesus, aí ela fala, ficou admirada, porque Jesus não tinha necessidade de beber leite, de tomar água, porque ele possui em si mesmo a virtude de criar tudo. Ele criou tudo. Ele criou a água, ele cria o alimento e, e trabalhar. Por sua natureza, não tinha necessidade de nada. Se ele aqui criou a água, ele vai ter necessidade de beber água. Ele que criou o alimento, ele tem necessidade de se alimentar. Ele tem a virtude, ele tem dentro dele a virtude de criar todos os alimentos, toda a água do mundo inteiro. Foi ele que criou. Ele não tinha necessidade de beber água, de mamar o leite da mãe dele. Por sua natureza divina, ele não tinha necessidade de nada. Porque possuindo em si mesmo a força criadora de todos os bens, não devia fazer menos que servir-se de suas mesmas coisas criadas por ele. Ele não tinha necessidade de nada. Aí ele falou: tu tens razão que de nada necessitava. Mas o meu amor, tendo descido da altura dos céus até ao subsolo da terra, não sabia estar quieto nem detido. Sentia a irresistível necessidade de tirar o meu amor e de amar naqueles mesmos atos que a criatura fazia por necessidade. Eu fazia-os para fazer correr o meu amor para eles, e assim poder dizer-lhe: Olha quanto te amei. Quis descer nos teus pequenos atos, nas tuas necessidades, no teu trabalho, em tudo, para te dizer que te amo, dar-te o meu amor e receber o teu amor. Ele não tinha necessidade de nada dessas coisas que a gente faz no subsolo da terra, comer, dormir, trabalhar, isso tudo. Deus não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Ele desceu nesses atos
para dizer para o homem: olha o quanto eu te amei. Ele faz isso por amor, por amor. E ele quer receber o nosso amor de volta. Olha o quanto eu te amei, quis descer nos teus pequenos atos, nas tuas necessidades, no teu trabalho, em tudo, para te dizer que te amo, dar-te o meu amor e receber o teu amor. Aí, se ele faz tudo isso por amor, ele trabalhou por amor, para dizer eu te amo. Ele trabalhou, ele bebeu água, ele fez tudo que ele fez. E aí você faz a mesma, ele quer a mesma coisa, que a gente faça a mesma coisa. E trabalhe também para dizer para ele eu te amo. Trabalhando, fazendo tudo por ele, bebendo água por ele, dormindo, fazendo tudo. E vendo, e ele vai falar aqui, mas a causa primária era para fazer, pela qual me abaixei a fazer tantos atos baixos e humanos. A necessidade em mim não existia, mas eu fazia para cumprir em cada ato a divina vontade. Então ele fazia tudo para cumprir em cada ato a divina vontade. Bebia água para cumprir a divina vontade. Porque foi a vontade dele que quis que o ser humano tivesse necessidade de se hidratar, de beber água, de se alimentar, de dormir, de trabalhar. Tudo está no plano divino. E ele cumpria cada um desses atos, fazia cada um desses atos para cumprir a divina vontade. E é para a gente fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Beber água. Não vê a água, vê a divina vontade. Oculta ali naquela água. E beber essa água só para cumprir a divina vontade. E por amor a Deus. E por amor a Deus. E fazer isso tudo por amor, como um ato de amor a Deus. Assim como ele se abaixou e fez para dizer eu te amo, você também faz para retribuir esse amor, porque ele falou: eu me abaixei para dar o meu amor e para receber o amor. E a gente faz também esses atos para falar para Deus: eu te amo, para retribuir esse amor. E retribuir esse amor vendo que é a vontade, vendo a vontade dele nessas coisas e não para satisfazer nossas necessidades, como ele falou aqui, né? A necessidade em mim não existia, mas o fazia para cumprir em cada ato a divina vontade. Todas as coisas se apresentavam diante de mim, tal como eram em si mesmas, de onde tinham saído, seladas pelo fiat divino. E eu as tomava porque eram queridas por ele. Então a gente fazia a mesma coisa que Jesus fez. Tomar tudo porque é a vontade divina, porque todas as coisas, ele via como elas são, exatamente como elas são. E o que elas são? O fiat divino está ali, é a vontade de Deus. Todas elas estão seladas pelo fiat divino, pela vontade de Deus. Todos esses atos que são necessários para a nossa natureza humana são selados pela vontade divina. E a gente faz não por necessidade, mas para satisfazer a vontade divina, para cumprir em tudo a vontade divina. Mas você fala assim: não, mas a gente precisa mesmo beber água. A gente não pode ficar sem beber água, mas a gente faz porque Deus quer, porque Ele quis, Ele nos fez assim. Ele nos criou assim, dependentes da criação. Ele nos criou assim, necessitados da criação, que é Ele mesmo. A criação, ela é um véu que esconde, que cobre a vontade divina. Então, na verdade, a gente é necessitado da vontade de Deus. A gente é necessitado do fiat divino. É dele que a gente tem necessidade. É ele que é a fonte da vida. Ele que nos mantém. Ele que é a terra que a gente pisa. Ele que é a água que mata a nossa sede. Ele que é o alimento que alimenta nosso corpo. Ele que é o ar que a gente respira. É a vontade divina, é o fiat divino. É a divina vontade, que é o ar que a gente respira. Então a gente tem que ver, assim como Jesus está falando que ele via. Ele via tudo no plano original, as coisas como elas realmente são, seladas pelo fiat divino. Então a gente tem que viver, o livro do céu, ele traz esse conhecimento, o livro do céu traz esse conhecimento para a gente viver desse jeito e viver isso. Ele abre os nossos olhos, ele traz essa informação, porque a gente vivia sem saber, a gente comia eu tenho que comer, é necessário comer para satisfazer minha gula, para satisfazer meu prazer, é prazeroso comer, então eu como porque é prazeroso, eu bebo água porque eu gosto de beber água, e sabe assim,
nem se importa, não pensa, não vê a vontade divina. A gente pisa na terra, pisa e nem enxerga. E não enxergava, a gente não tinha essa informação, esse olho, essa informação, essa consciência de que a terra que a gente está pisando, quem está nos sustentando é a vontade divina, a gente não tinha essa informação. Então você vivia, ela era como se ela não existisse, como se a vontade divina não existisse. E aí ele fala, então ele via, eu as tomava porque eram queridas por ele, pela vontade divina, pelo fiat divino. Pode-se dizer que havia uma competição entre minha divina vontade, que por natureza, como o verbo do Pai Celestial, possui em mim, e entre minha mesma divina vontade espalhada em todo o criado. Assim que em todas as coisas eu não conhecia nem via outra coisa que minha divina vontade. Gente, a gente vai viver do mesmo jeitinho que Jesus, não vendo outra coisa que a divina vontade. Você não vê mais água, você vê a divina vontade. Você não vê mais sol, você vê a divina vontade. Você não vê mais o ar, é a divina vontade. Você não vê mais nas circunstâncias da vida que acontece. Você não vê mais as pessoas assim, é fulano que é assim. É a divina vontade. Nas circunstâncias da vida, nas contrariedades, nas humilhações, nos sofrimentos. Em tudo a gente vê, não vê mais do que a divina vontade. É Deus que quis. E eu vou fazer porque Deus quer. Eu vou falar com essa pessoa porque Deus quer. Eu vou fazer isso porque Deus quer. Você vê em tudo a divina vontade, não vê mais nada na sua frente, só a divina vontade. Eu não conheço nem vejo outra coisa que minha divina vontade. Você vai ver do mesmo jeito. Eu não conheço, não vejo outra coisa que a divina vontade. Jesus falando, ela meu alimento, minha água, meu trabalho. Tudo me desaparecia e era sempre com minha divina vontade com a qual tinha que fazer. E enquanto minha divina vontade me fazia descer nos atos humanos das criaturas, eu chamava a todos os atos humanos de cada uma delas, a fim de que recebessem o grande dom de fazer descer meu querer divino como ato primeiro e como vida de seus atos. Tá vendo que ele quer que a gente fique, que a gente viva igualzinho ele, que a gente não veja outra coisa que a divina vontade. É a divina vontade que me alimenta, não é o almoço que eu vou comer. Quem me alimenta é a divina vontade, que alimenta minha alma e alimenta meu corpo, que mata minha sede espiritual e mata a sede da minha alma e mata a sede do meu corpo. O ar que eu respiro é a divina vontade. O trabalho que eu faço é a divina vontade. Tudo é a divina vontade. Tudo que me acontece é a divina vontade. E aí, Jesus quis, né? Ele chamava todos os atos humanos para a gente viver assim também, não vendo outra coisa senão a divina vontade. Ó, se as criaturas vissem as coisas criadas tal como são em si mesmas, como que as coisas são em si mesmas? Elas é a divina vontade. Como são em si mesmas, sua origem, quem as alimenta e conserva, e quem é o portador de tantas coisas que servem à vida humana? Quem é o portador de tantas coisas que servem à vida humana? A divina vontade. Se as criaturas soubessem, por isso que a divina vontade quer ser conhecida, para que todas as criaturas saibam que quem está conservando a vida delas é a divina vontade. Então, o que aquele cara falou no podcast? Nossa, dói demais o que ele fala assim, é uma das coisas que ele fala, Jesus não faz nada. É injusto, porque Jesus não faz nada. Ele não aparece, ele não fala nada, ele não faz nada. Aí quando acontece uma coisa de bom, foi Jesus. Ele falando, né, no podcast, eu esqueci o nome dele. É, Daniel, me perdoa, gente, eu esqueci o nome da pessoa lá que foi no podcast Inteligência Limitada e falou que, falando de Jesus, o vídeo dele, tá muita reação, assim, pro vídeo dele, né, porque ele falou umas coisas de Jesus. E uma das coisas que ele falou foi assim, Jesus não me faz feliz. Aí ele falou, Jesus não faz nada, Jesus não faz nada. E a pessoa fica falando que tudo é Jesus, Jesus não faz nada, ele não aparece para ninguém, ele não, ele não, ele não
Ele não faz nada, não aparece para ninguém. Depois a gente, quando acontece uma coisa boa, foi para ele. Então ele sempre se dá bem, tipo assim, mais ou menos o que ele falou. E aí a gente vê, Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. Então, Deus é Deus. Deus, aí Deus, a vontade dele é que conserva a vida. Como é que fala que Jesus não faz nada? Você está respirando, né? Você está respirando, você está falando, você está pensando, você está vivendo. Então Deus está fazendo um monte de coisa. Você só existe. Se ele parar de pensar em você, você deixa de existir. Então não tem como falar, Jesus não faz nada. Não tem nada, não tem lógica o que ele fala, né? Depois, continuava meu abandono no Fiat Divino. Sentia a grande necessidade dele e de estar sempre em seu mar de luz. E de estar sempre em seu mar de luz, para não sair jamais. Sentia-o como pulsação, como respiro, como o ar que me infundia a vida e mantinha em mim a ordem, a harmonia, a dispersão do meu pequeno átomo no seu mar divino. Olha que interessante, né? Depois que Jesus fala tudo isso, né? Que o alimento dele é a divina vontade, o ar que ele respira, que a substância da criação é a divina vontade, que ele só via a divina vontade. Ele falou tudo isso, né? Aí ela fala: sentia a grande necessidade da divina vontade, né? Que era justamente o que Jesus estava, a luz que Jesus está trazendo, o conhecimento que ele está trazendo para infundir essa verdade na nossa alma. Aí ela falou assim, ó, sentia, é, sentia-o como pulsação, como respiro, como o ar que me infundia a vida. Acontecendo na alma dela, ela percebendo acontecer na alma dela o que Jesus estava falando. E acontece a mesma coisa, é para a gente viver a mesma coisa, tomar posse das verdades, que é o que está falando tanto na escola da Divina Vontade, para a gente tomar posse de tudo que está escrito, viver dessa fé, sabe, viver, não, não, não ficar assim, é, Jesus, o que ele fala é para a gente acreditar e tomar posse e falar, é meu, e viver dessa verdade. Não ficar naquela dúvida, eu não Jesus está falando tudo isso aí, que do livro do céu, da divina vontade, mas eu não sei se é bem assim. Jesus, ele fala para doar o que ele está falando. Ele doa o que ele está falando, é uma história que ele está contando. É um bem que ele está com a mão assim, ele chega, imagina que ele chega com um presente. A palavra dele é como ele chegar com um presente para te doar, para te dar. Quando ele abre a boca e fala, ele doa o que ele está falando. Então você tem que receber. Ah, você ficar assim, eu não sei se eu tô salvo. Muita gente vive nessa incerteza. E uma das coisas que mais a gente tem, que mais muda na nossa alma, na divina vontade, é essa certeza de que eu sou de Deus, eu sou filha de Deus e Deus é meu. Deus é meu e eu sou dele, eu fui criada para ele. Então eu tomo posse dessa verdade e vivo desse jeito, com essa certeza absoluta da salvação, da vida eterna, da santidade. É uma certeza, você toma posse do que Deus fala e ele está falando muita coisa, então é como se ele tivesse. Você recebe e ela recebeu aqui, a gente vê ela recebendo isso, é para acontecer com todo mundo. A gente recebe o que ele está falando, ele está doando e a gente recebendo. Esse conhecimento traz coisas, é, é, bens eternos, espirituais, graças. Não é só uma história, são. É... Ai, Jesus, é tão difícil explicar, meu Deus. Colocar em palavras, né? São bens. Ele cria na nossa alma, a palavra dele é criativa. Foi com Fiat. Confia-te que ele cria tudo com a vontade dele. Então é o que falou na escola, quando a gente tem que ser igual a Nossa Senhora,
Ela não tinha dúvida de que ela ia para o céu. Ela não tinha dúvida, mas ela é imaculada. Mas como que ela sabia que era imaculada? Ela sabia. Como que ela sabia? Porque ela tinha uma comunicação com Deus e a gente não pode ter. Quando o anjo chegou e falou, é, quando na hora da anunciação, que ela falou Fiat, Jesus já nasceu. Já nasceu, não. Jesus já foi pro ventre dela, né? Jesus foi concebido. Então acontece, Deus não muda, Deus não é outra pessoa com a Nossa Senhora e uma pessoa com a gente. É a mesma pessoa que está falando com a gente. A mesma, mesma pessoa que falou com a Nossa Senhora e ela falou Fiat e aconteceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A mesma coisa, mesma pessoa, a mesma palavra. Então a gente, aí acontece a mesma coisa. Ela está aqui falando, eu sinto, o que está pulsando no meu coração é a vontade divina. Eu estou respirando, ela sente a vontade divina como respiro. A partir do momento que você toma posse dessa palavra, Jesus está falando, olha o que ele está falando. Jesus está falando o seguinte, ó. A substância da criação é a divina vontade. Tudo que eu fiz foi para cumprir a divina vontade. A divina vontade está em toda a criação. Ele fala isso muito no livro do céu. A divina vontade está em toda a criação. Então, o ser humano fica, sem esses conhecimentos, fica vendo tudo de forma superficial. Não vê que a substância da criação que está ali é a divina vontade, que está te amando, que você está respirando é a divina vontade. Ele está falando isso. Aí, a partir do momento que você ouve, você guarda isso no coração e passa a viver isso. Ah, então eu não estou respirando, eu estou respirando a divina vontade, eu sinto ela na minha respiração. Jesus fez tudo por amor a mim, eu faço tudo por amor a Ele. E você vive nessa certeza que Ele está recebendo seu amor e você tem a certeza que está recebendo esse amor dele o tempo todo. E vive nesse constante giro, assim, ó. Só você e Ele. Não tem mais dúvida. A partir do momento que Ele fala, eu não duvido nenhuma palavra que está aqui, nem um segundo. Tudo que Ele fala acontece, aí você passa a viver tudo isso que você está recebendo de luz, de conhecimento na sua alma, vai formando um sol na sua mente. Essas verdades. Então ela via, ó, eu sentia como o ar que me fundia a vida e mantinha em minha ordem, a harmonia, a dispersão do meu pequeno átomo no seu mar divino. Mas enquanto minha pequena mente estava cheia de pensamentos de divina vontade, meu doce Jesus acrescentou: minha filha, não há ordem, nem repouso, nem verdadeira vida, senão em meu fiat divino. Porque a vida de cada uma das criaturas, seu primeiro ato de vida, vem formado no seio de seu Criador e depois, como parto nosso, o colocamos fora. Olha, gente, igual um bebê. Igual um bebê. Um bebê, o primeiro ato de vida de um bebê não é no seio da mãe. Primeiro, antes de sair para fora, o bebê fica 9 meses na barriga. Ele está recebendo vida ali da mãe. Recebendo vida da mãe, no seio da mãe. E depois, como o parto, sai para viver fora do útero, né? Mas a criatura, aí ele está falando da gente, em relação a ele. A vida de cada uma das criaturas, seu primeiro ato de vida, vem formado no seio de seu Criador. Primeiro a gente foi, como se fosse assim, primeiro a gente nasce no pensamento de Deus, a nossa alma, estudo espiritual, né? Mas a nossa vida está em Deus, nossa vida está em Deus, nossa vida nasce de Deus. A vida de cada uma das criaturas, seu primeiro ato de vida vem formado no seio de seu Criador. E depois, como parto, a gente sai dele como um parto, mas nunca perde o, 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 a ligação com ele. Aí a gente sai, vem, a alma é colocada no corpo, no ser humano, né? Quando a gente nasce. Mas primeiro a gente estava nele. Antes da nossa alma estar no nosso corpo, a gente estava em Deus.
Primeiro vem formado no seio de seu Criador. E depois, como parto nosso, colocamos fora a luz do dia, que é quando a gente nasce. E assim como temos em nós a virtude geradora, o homem, como nosso filho, leva consigo a semente que gera. Peraí, Senhor. Então, a gente é formado primeiro em Deus e a gente carrega as características dele. Igual o filho, não tem o DNA da mãe, do pai? Um filho não tem o DNA da mãe, do pai? Você não carrega as características do seu pai e da sua mãe, a vida humana aqui? Então, a alma é a mesma coisa. A alma é a mesma coisa, a gente saiu de Deus e a gente carrega no DNA da nossa alma, digamos assim, as características de Deus. Não tem como tirar isso da gente. Porque a gente é filho dele, nascemos. Cada criatura, ele falou que cada criatura não exclui ninguém. Cada criatura saiu do seio de Deus. Cada criatura, cada alma saiu do seio de Deus e carrega em seu DNA as características de Deus. E Deus, o homem, como nosso filho, leva consigo a semente que gera. E com esta semente a criatura forma tantos outros partos. E conforme vai desenvolvendo sua vida, assim forma o parto de seus santos pensamentos. Deus, ele gera várias coisas, ele gera e a gente tem a mesma coisa dele, de gerar. Mas o que gera? Gera pensamentos santos, palavras, castas palavras, o belo encanto de suas obras, o doce pisar de seus passos. Isso tudo é coisas que o homem gera. Pensa, fala, anda, age, trabalha. Várias coisas que o homem faz, isso tudo é por causa de Deus, é porque a gente tem essa virtude de fazer as coisas, porque recebemos de Deus essa herança de levar consigo como filho nosso, ó, vou ler tudo para entender. E assim como temos em nós a virtude geradora, Deus tem dentro dele a virtude geradora. O homem, como nosso filho, leva consigo a semente que gera a virtude geradora. Meu Deus, é um mistério. Jesus me explica, Senhor, que quando falou virtude geradora, eu lembrei veio assim, o pai gera o filho. O pai gerou o filho. Jesus, na Santíssima Trindade, né? O pai gera o filho. Jesus, ele é gerado, ele não é criado. Fala assim, gerado, não criado. Jesus foi gerado pelo Pai. O Pai tem a virtude, Deus tem a virtude geradora. Gerado. E o homem, como nosso filho, leva consigo a semente que gera. Gera o quê? Gera pensamentos santos. O que a gente faz, gente, é a capacidade que a gente tem de fazer as coisas. Gerar, de pensar. É por causa dessa virtude geradora que a gente recebe de Deus, que é de Deus. A luz do dia, e assim como temos em nós a virtude geradora, o homem, como nosso filho, leva consigo a semente que gera. E com esta semente, a criatura forma tanto outros partos. E conforme vai desenvolvendo sua vida, assim forma o parto de seus santos pensamentos, de suas castas palavras. Gente, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra do Pai, a palavra de Deus, o verbo do Pai. Então o Pai gerou Jesus, gerou a palavra que se fez carne, mas ele é palavra. Jesus, ele é. Jesus, me ajuda, Senhor. O Pai gerou o Filho. E o Filho é a palavra, gerou, ele tem a virtude de gerar. Não falou? Ele tem a virtude de gerar.
E ele gera a palavra. Ele gerou Jesus. O homem tem a capacidade de gerar pensamentos santos, palavras, de ser portador da palavra, de ter a palavra santa, que é Jesus em nós. A gente tem capacidade de gerar palavras santas. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de conter Deus, porque a gente saiu dele, a gente é capaz de conter ele, e a nossa palavra ser ele falando. A gente tem capacidade de gerar palavras santas, obras santas, passos, palavras, coisas santas, obras boas, coisas boas, que é porque a gente tem a capacidade, Deus nos criou desse jeito. A gente tem a capacidade de conter Deus, de ser uma morada de Deus e ele agir através de nós. Nós, por nós mesmos, se a gente não é uma morada divina, se não é ele que age através de nós, a gente gera coisas horríveis, gera pensamentos maus, obras más e coisas ruins, egoístas. Por exemplo, o homem na vontade humana gera só, só coisa ruim, pensamentos horríveis, de morte, de ódio, mas a gente tem essa capacidade de conter Deus e gerar coisas boas e fazer coisas boas. E ele, através de nós, ele agia através de nós. Ele agia através de nós. E a palavra que está saindo da minha boca ser ele falando. Ser uma palavra santa que o próprio Deus está falando usando a minha boca. E conforme vai desenvolvendo sua vida, assim forma o parto de seus santos pensamentos, de suas castas palavras, o belo encanto de suas obras, o doce pisar de seus passos, os resplandecentes raios de seus batimentos. Enquanto são formados pelas criaturas, toma o caminho para subir a seu Criador, para reconhecê-lo como seu Pai, amá-lo, cortejá-lo e formar sua longa filiação como nossa glória e de nossa virtude geradora. Aí Deus ele fala, né? E ele cria coisas, céu. E o ser humano, quando vive na divina vontade, que a gente vive só para Deus, a vontade de Deus, é com a vontade de Deus, é a vontade de Deus que está em nós. Ele que está fazendo as coisas através de nós, ele vai criar céus usando a nossa boca. Ele vai criar atos que são céu para ele. São atos que são céu para ele, que são sol para ele. A gente está fazendo. A gente só vive para ele, eu só vivo para ele, eu só quero ele, eu faço só a vontade dele. Tudo que eu faço, até a respiração, é por amor a ele. E o que sai de mim é céu para ele, é sol. Assim como ele fez o sol para mim, para cada criatura, a criatura devolve sol para ele com seus pensamentos santos, a sua inteligência pensando só nele, usada só para entender as coisas dele. Aí você é sol para ele, assim como ele fez o sol para você. Você é sol para ele, devolve para ele. Jesus não falou que ele fez tudo por amor? Ele não tinha necessidade, mas ele fez tudo por amor e a gente faz também como ele, só tudo por amor e dar Deus a Deus. Então é muito lindo, meu Deus. Mas para fecundar, nossa virtude geradora necessita nossa divina vontade como dominante no parto saído de nós. Só tem o homem só tem só é assim, né? Palavras são, como ele falou aqui, ó, o homem forma seus santos pensamentos, suas castas palavras, o belo encanto de suas obras, o doce pisar de seus passos, os resplandecentes raios de seus batimentos e todos esses partos, enquanto são formados pela criatura, toma o caminho para subir ao céu, seu Criador, para reconhecê-lo, amá-lo, como cortejá-lo, como Pai. Só na divina vontade que isso acontece. A virtude geradora necessita nossa divina vontade como dominante no parto saído de nós. Só se a criatura ela vive na divina vontade.
De outra maneira, há perigo de que se transforme em bruto e de perder a virtude geradora do bem. E se gera as paixões, as fraquezas, o vício. E estes não só não têm virtude de subir a nós, mas estão condenados como partos que não nos pertencem. Então é muito sério isso aqui, porque aí aqui a gente vê claramente que todo ser humano, toda criatura, tem a virtude geradora. Ou para gerar o bem, se vive na divina vontade, ou para gerar o mal, se não vive na divina vontade. Se não tem a divina vontade como dominante, se você vive sozinho, com a sua própria vontade, você não perde a virtude de gerar. A pessoa não perde a virtude de gerar, mas ela gera o mal. Ela gera as paixões, ela gera fraqueza, vício, gera pensamentos horríveis, pensamentos das trevas. E estes não só não têm virtude de subir a nós, mas estão condenados como partos que não nos pertencem. O que sai do homem, o parto é o que sai da gente. O que a gente produz, o que sai de nós. Se é a divina vontade que reina na nossa alma, vai sair, esses partos vão ser pensamentos santos, palavras santas, obras santas, tudo santo, tudo o próprio Deus fazendo. E é tudo para Ele, sobe até Ele, porque você está fazendo para Ele, é Ele através de você fazendo. Você dá Deus a Deus, mas se você vive na vontade humana, vai gerar paixões, fraquezas, vícios, e não sobe até Deus. Ele não reconhece como parto dele, saído dele, não pertence a Ele. Meu Deus. E é essa virtude geradora, como estava explicando, Jesus explicando, através da Aline, com o exemplo que ela deu. Não, essa virtude geradora acontece quando a gente tem a comunicação com Deus, com a palavra dele, que é Jesus, com conhecimento, com a palavra dele, que é Jesus, é a manifestação do Pai, a manifestação dos conhecimentos. Jesus é a palavra, o conhecimento. Se não tem conhecimento, se não tem comunicação com a palavra, não tem como gerar coisas boas, não tem como sair coisas boas de nós que vai gerar frutos ali, que vai o que você com a comunicação com Deus vai te mostrar o que fazer em cada situação. E uma palavra que você fala, como o exemplo que ela deu, uma palavra que você fala vai gerar frutos, vai gerar muita coisa, vai gerar um bem tão grande. Uma palavra que você fala é um exemplo, assim, deixa eu pensar no exemplo que aconteceu aqui comigo. Você sempre, não tem como fazer o bem, gerar o bem sem a vontade divina. Ele falou aqui, né? Só existe na vontade divina quando a divina vontade reina. Mas como você vai saber o que é a vontade de Deus? Se você não tiver em comunicação com Ele, com a palavra dele, com esses conhecimentos. De onde você vai tirar? Nós não temos nada. A gente vai se basear pelo que Deus fala, pelos pensamentos dele, pela palavra dele. E ele vai. Aqui o livro do céu está cheio de pensamentos de Deus, o que ele pensa. E ele vem habitar na nossa alma e fica aqui e fala com a gente, mostra o que ele quer. Aí você vai lá e faz o que ele está falando, o que ele quer, o que ele te mostrou. E isso vai gerar um bem. E essa virtude de gerar o bem, de gerar a conversão, de gerar a santificação das pessoas, de gerar harmonia, de gerar a paz. Mesmo que às vezes a palavra que você fale seja, por exemplo, quando você corrige alguém. Não quer dizer que a gente vai falar só coisas lindas assim para a pessoa, de forma assim muito mansa, que a pessoa sempre vai ficar com o ego massageado. Não, às vezes a gente vai falar palavras duras, mas essa palavra dura vai gerar um bem tão grande, porque a pessoa está no erro, ela tem que se corrigir. Ela está no erro, ela tem que se corrigir. E essa palavra que você vai falar, essa correção que você vai fazer, vai gerar um bem tão grande. Né? Então, é um exemplo. Ainda não, eu tô ainda tentando entender assim o que está acontecendo, mas assim,
Tem uma moça aqui no meu trabalho, que é eu sou líder dela, né? Gerente dela. O que que acontece? Ela é muito, como é que fala? Ela faz as coisas muito certinho, muito certinho, muito certinho, muito certinho, assim. Ela trabalha muito bem. Mas ela é muito, o jeito dela falar é muito agressivo. Ela fala de uma forma muito agressiva, porque ela sempre tá com a razão, segundo ela, assim, né? Ela sempre fala de forma muito agressiva. Eu fiz a avaliação dela e eu errei a avaliação dela. Eu errei. Eu coloquei uma nota para ela errada. Eu avaliei ela de uma forma equivocada, numa nota que eu tinha que dar lá para ela na avaliação. Tinha mais de 60 pessoas para eu avaliar, né, o ano passado. Foi do ano passado. Esse ano não tem tantos, mas tinha 60 pessoas para avaliar. Então, a gente erra, né? Eu não sou perfeita, a gente erra. E, e aí eu olhei assim, mais ou menos a atividade que ela tinha feito e tirei assim um pouquinho da nota dela. Mas ela já tinha justificado, já estava tudo certo. Não era para eu ter dado a nota que eu dei para ela. Eu errei, foi um equívoco. Aí ela mandou um e-mail pedindo explicação daquela nota. Mas ela fala de uma forma muito petulante. Solicito explicações sobre essa nota. Aí eu falei assim, Jesus, o que que eu faço? Eu fui analisar, eu falei, nossa, realmente essa nota dela tá equivocada, porque ela ela não fez nada errado. Ela fez tudo. Ela fez tudo, então eu não posso, tipo assim, aí eu fiquei sem saber o que fazer. E fiquei tentando entender. Aí veio um colega e falou assim, Michele, tem como corrigir. Tem como corrigir a nota. O sistema tá fechado, mas se você mandar uma solicitação lá, não sei pra onde, tem como corrigir a nota. E aí, o que veio no meu coração, assim, ainda tô tentando entender, né? Tô até colocando aqui, Senhor. Porque o que eu entendi é que eu tenho que corrigir a nota, tem que ser justa com ela, tem que corrigir a nota. E vou falar para ela, você me desculpa, foi um erro, um equívoco. Ela tá muito, assim, agressiva e resistente a algumas mudanças que aconteceu. Então, o que Jesus me mostrou quando eu estava conversando com ele é que se eu falar para ela assim, se eu fizer o que é correto, eu não vou estar fazendo o que é incorreto, fizer o que é correto, que é ajustar a nota dela e falar assim, ajustar a nota dela e que é o correto a fazer, eu errei mesmo, né? Pedir desculpa, que ela vai abaixar a guarda, que ela é ela é muito assim, como é que fala? Orgulhosa? É orgulhosa? Ela é muito. Ela é ríspida, ela é muito durona, sabe? Assim, parece que ela. Não sei, ela, ela é muito. Ai, não sei explicar, Jesus. Mas o que Jesus mostrou é que eu corrigi a nota dela. É corrigir a nota dela e falar, me perdoa, foi um erro, um equívoco, e não sei o que isso vai desarmar ela, vai fazer ela ficar menos agressiva, sabe? Ela tá muito agressiva. Muito agressiva. Eu sei que ela tem os problemas dela, ela sofre muito, ela perdeu a mãe esse dia, mas nada justifica ela falar desse jeito com as pessoas, né? A gente não pode ficar pensando isso, mas assim, às vezes ela. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que entender o que Jesus quer em cada situação para fazer o bem. Porque eu poderia falar assim, eu não tô nem aí. Olha o jeito que ela falou. Eu não tô nem aí, eu não vou corrigir nada. Eu vou responder, eu vou ligar para ela e vou assim, o que eu poderia fazer. Eu vou ligar para ela e falar, não vou corrigir. Não vou corrigir. Eu coloco a nota que eu quiser para você. Eu não vou corrigir. Ela ia ficar muito nervosa. Nossa, porque ela tem razão. Ela tem razão.
Ela tem razão. E aí, eu até pensei assim, eu pensei que não tinha jeito de arrumar. Já mandei, não sabia que tinha jeito de arrumar. E meu colega veio falar comigo, tem jeito de arrumar, arruma. Tem como arrumar, é só se fazer isso. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é pouco, não é tanto assim, não. Mas aí eu fiquei atento o que Deus quer. Porque para fazer o bem tem que ser do jeitinho, na divina vontade, de acordo com a vontade de Deus. Para gerar o bem tem que ser na vontade divina. Tendo como princípio a vontade divina é fazer do jeito que Deus quer, não do seu jeito, do jeito que você pensa. Do jeito que ela falou comigo, eu poderia me sentir agredida, sabe? Eu não vou fazer, olha o jeito que ela falou comigo, eu não vou me estressar com ela, não vou ignorar essa menina. Olha o jeito que ela falou. E eu ficar na minha vontade. E eu falar assim, não, eu vou deixar assim. Se vira, não tem jeito de arrumar, não sei o quê. E ficar brigando, sabe? Por causa do jeito que ela me tratou, por causa do jeito que ela falou. Então, assim, eu falar, eu tenho que fazer o que é certo, o que Deus quer. Eu fui perguntar a Jesus o que o senhor quer. Aí veio esse colega meu na minha mesa, ele sentou lá na minha frente e falou comigo, tem jeito de arrumar. E não sei o que, arruma. Ele me falou, arruma. Ele perguntou assim, o que ela, realmente era essa nota dela? Eu falei, não, pior que não, porque aqui, olha o jeito que tá. Olha aqui, não, ela não errou, não. Ela fez tudo certinho. Ela é uma das que entrega assim, ó. Gente, ela não falha, sabe aquela pessoa que não falha no trabalho dela, que ela é muito zelosa e quando ela não consegue fazer, ela manda e-mail, ela resolve, ela faz de tudo. Então, assim, é injusto eu dar a nota que eu dei para ela. Foi um erro, um equívoco. E aí eu tenho que ver o que Deus quer, esquecer de mim. Esquecer de mim. Nossa, mas ela falou desse jeito. Não importa. Claro que eu posso falar com ela, eu tenho que falar com ela, olha, o jeito que você tem que mudar o jeito de falar. Tem que ser mais pacífica. Ela fala isso comigo, com os colegas de trabalho. Seja mais. é, é, tenha mais paciência, né? Tipo assim, fale com um. Tipo assim, abaixa a crista um pouquinho. Mas não deixar. O que vai gerar o bem só tem essa virtude de gerar o bem quando você faz exatamente o que Deus quer. O que Deus quer. E às vezes, se você olhar de forma humana a situação, às vezes você vai fazer coisas que você vai falar, nossa, Jesus, mas isso que eu fiz não vai gerar o bem. Jesus, isso que eu fiz, eu falei uma coisa para uma pessoa que foi de um jeito assim muito duro. Eu fui corrigir uma pessoa e eu falei de forma muito dura, assim, enérgica. E Jesus vai falar, essa é a minha vontade. Você falou do jeito que eu quis que você falasse. É isso que vai gerar o bem. É esse jeito de falar que vai gerar o bem. Ou você vai falar, ah, não, eu falei uma coisa para a pessoa, será que eu devia ter falado? Mas aí, aquilo que você falou vai gerar um bem tão grande para a pessoa. Mas tem que saber o que Deus quer que a gente fale. O que Deus quer que a gente faça. O que Deus quer só vai ter o bem, só vai gerar o bem se for assim, se for na vontade de Deus. Se você faz tudo de acordo com a vontade de Deus. E como que eu vou saber o que é a vontade de Deus? Não é da minha cabeça. Tem que estudar a Deus, tem que conhecer o livro do céu. Não tem como viver na divina vontade, que é o que estava falando na escola. Não tem como viver na divina vontade se você só pega dicas de uma pessoa assim, igual no livro lá, A Coroa da Santidade, no final do livro, dicas como viver na divina vontade. Fala um monte de coisa, mas não fala que você tem que estudar os 36 volumes do livro do céu. Você vai viver de acordo com o que você acha. Ah, é rezar o rosário, é ir à missa todo dia, falar a divina vontade reina na minha vontade, mas você pode estar criando uma forma. Aí você fala, você entende assim, ó, tenho que fazer todo dia isso e isso para viver na divina vontade. Rezar essas e essas orações, fazer esses e esses atos, e não sei, sabe? E aí, às vezes, chega um momento que, por exemplo, você fala assim, eu tenho que rezar todo dia. Aí chega o momento de rezar, alguém aparece na sua casa bem na hora de você rezar. Bem na hora. Aí você fala, é o demônio. Aí você vai falar para Jesus, é o demônio que apareceu para me tentar, para eu não viver na divina vontade.
Porque agora eu tenho uma pessoa aqui para cuidar e eu não consigo rezar tudo que eu rezava. Você coloca a divina vontade como atos externos, como uma coisa que é devoção, não é? Não quer dizer que é proibido rezar. Lógico que não. Claro que não. Que é proibido ir à missa todo dia, não é? Mas você não pode falar assim, viver na divina vontade, aí a missa todo dia, rezar tais e tais orações todos os dias. Mas vai que um dia não dá para você ir à missa. Aí você vai falar, é o demônio. E eu não vivi na divina vontade esse dia, mas às vezes a vontade de Deus é que você fique em casa, cuidando do seu marido, às vezes, do seu filho que está doente. Ou às vezes, aí você fala, não, viver na divina vontade é fazer jejum disso, daquilo. Aí alguém chega com, quase colocando na sua boca uma comida. Aí você vai falar, o demônio. Só que era Deus. Era a divina vontade que naquele dia queria que você comesse tal e tal coisa. Então tem que ter a comunicação com Deus. A lei é a vontade de Deus, não é uma coisa que a gente inventa da nossa cabeça, uma regrinha. Tem que saber o que Deus quer. E é nisso que Deus quer que está o bem, que gera o bem, que tem essa virtude de gerar pensamentos santos, obras santas, passos santos, coisas boas, para gerar o bem, para gerar a vida, que vai gerar a vida. Então é importante a gente entender isso, né? O que Deus quer. E a gente vai saber o que Deus quer de acordo com o que Ele fala, com o que Ele mostra, com o que Ele fala, com essa comunicação com Ele. Tem que estudar, tem que ler o livro do céu, não tem como. O conhecimento é muito importante. Falou muito isso na escola da Divina Vontade, sobre o conhecimento. Como que é importante, como é essencial. É a base, assim, para a gente viver na Divina Vontade, entender, é conhecendo Deus. Conhecendo o que está no livro. Não foi à toa que Luiz escreveu os 36 volumes. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém. Essa questão da menina que eu contei, né? Ela tem uma coisa assim, eu tô certa, ela faz tudo certo, e aí ninguém pode falar um A com ela, tipo assim, entendeu? E aí eu tenho que conversar com ela, corrigir essa questão, porque tanto tem pessoas que eu tenho que corrigir porque a pessoa não faz as coisas, não faz de jeito nenhum. Eu tenho que estar em cima, brigando, falando, corrigindo. E tem essa que ela faz tudo, mas ninguém pode falar um A com ela, e ela não aceita as coisas, ela tem uma questão de ser, como é que fala? Ela diz, ela faz, ai, como é que é o nome? Ela não respeita a hierarquia. Ela te diz, ela fala de uma forma que ela, ai meu Deus, vou lembrar a palavra, peraí. Ela tem comportamento de uma pessoa de insubordinação. Eu não lembro se é essa palavra, mas é assim, mais ou menos assim. Então eu tenho que corrigir essa situação, porque ela tem, ela tá com esse comportamento, né, de insubordinação. Mas nesse caso, eu não posso falar assim, então por causa disso, que ela é insubordinada, que ela teve esse comportamento, não é sempre, mas teve esses episódios, né, que ela falou desse jeito, aí por causa disso eu não vou consertar a nota dela, eu vou deixar do jeito que tá pra, tipo, punir ela, pra vingar. Não é assim as coisas, né? Eu vou consertar o que tem que ser consertado, arrumar o que tem que arrumar, pedir perdão pelo que aconteceu e, ao mesmo tempo, conversar com ela sobre essa questão desse comportamento dela de insubordinação, de falar de forma desrespeitosa. Em 2 e-mails que ela mandou.